Agora que você já fez o cadastro das suas contas, das categorias e dos parâmetros, chegou a hora de você fazer o seu planejamento, porque você vai utilizar todos esses cadastros dentro do planejamento. Então, para acessar o planejamento, é só vir aqui no menu lateral, clique em planejamento. Essa conta que eu estou usando é uma conta fictícia, tá? Então, usando esses dados aqui de exemplo para mostrar como funcionam todos os tipos de despesas, as categorizações e até os lançamentos de fatura com inteligência artificial e lançamento manual para vocês. Iniciando aqui, eu já fiz alguns lançamentos no mês de dezembro para mostrar como que o cálculo de cada tipo de despesa funciona. E vamos fazer um lançamento aqui no mês de janeiro para exemplificar também como o planejamento é feito. Aqui no mês de dezembro, eu já lancei como receitas o salário de R$5.000 e segunda parcela do 13º no valor de R$1.600, totalizando R$6.600. Vale lembrar que o parâmetro que eu tenho aqui cadastrado com vigência no mês de dezembro é 50, 15 e 35. A partir de janeiro vai passar a ser 70, 20 e 10. Então você vai ver uma diferencinha ali quando eu passar para o planejamento de janeiro, que as distribuições vão estar diferentes, mas é por esse motivo, tá? Então tudo aqui é parametrizável. Em dezembro está 50, 15 e 35. Então, esses 6.600 foram divididos aqui em despesas fixas. 50% desses 6.600 são para despesas fixas, no valor destinado ficou 3.300. Despesas variáveis, 15%, o valor de 990. E em consumo, o valor destinado 2.310, que equivale a 35% desse valor. Aqui em despesas fixas, normalmente são lançadas aquelas despesas que nunca mudam, né? Aquelas despesas que todo mês vão estar ali e, além de estarem todo mês, normalmente o valor não muda também. Às vezes pode acontecer, como por exemplo, água e luz, são despesas que têm o valor mutável, né? Não vai vir exatamente o mesmo valor todo mês, mas é uma conta que todo mês você tem que pagar, então é uma conta fixa, é uma despesa fixa. Então eu lancei aqui como moradia, por exemplo, o valor do aluguel, né? Vamos alterar esse nome aqui, aluguel, no valor de R$1.500, água no valor de 180, luz no valor de 240, internet R$100, investimentos 1.500. Aqui eu lancei 3.520 somando todas essas despesas fixas que eu cadastrei. Então me sobraram, né, um valor negativo aqui desse valor destinado de R$220. Lá na frente eu explico por que isso aqui é importante. Aqui em despesas variáveis eu lancei fatura do cartão de crédito, né, de R$840 e uma manutenção no carro, que é algo que é variável, aí, né, todo mês você fica mandando o carro na oficina, no valor de R$150. Tudo bem categorizadinho aqui e acabou que o valor lançado foi exatamente o valor destinado, né, os 15% ali, então aqui ficou o restante R$0, que é o cenário ideal. Já aqui no consumo, aqueles 35%, eles estão com uma quantia um tanto quanto aprimorável, digamos assim, né? Porque eu tenho aqui 2.310 para valor destinado e eu só lancei R$1.200 aqui para eu ter o meu lazer, né? Então sobraram 1.110. Agora, o que esses valores aqui apontam para mim num planejamento nesse nível? Os 50% de despesas fixas que eu estou separando não está sendo o suficiente, eu tenho que aumentar essa quantia. E o valor que eu estou deixando de 35% para o consumo está sendo muito alto. E eu não estou usando isso tudo, eu posso direcionar esses 35% para alguma outra despesa que esteja faltando, que no caso aqui é a despesa fixa. Então, como eu só estou separando R$1.200 para lazer, eu posso vir aqui depois, por exemplo, para o próximo mês, e alterar meu parâmetro, aumentando a porcentagem para despesas fixas e diminuindo a porcentagem para o consumo, que foi o que eu fiz aqui. Então, em janeiro já, a minha porcentagem de despesas fixas passou de 50% para 70%, teve um aumento de 20%. Despesas variáveis subiu de 15% para 20% e consumo abaixou de 35% para 10%. Mas isso aqui é uma régua que você não deve ficar mexendo sempre. Eu só indico que você faça essas alterações nesse início, né? Quando você estiver iniciando o seu planejamento.
E mês a mês você vai vendo qual realidade se adequa melhor a você, até você achar um ponto onde você vê que é o ideal para o seu planejamento financeiro e você vai deixar naquela porcentagem ali nos parâmetros para que você sempre se atente a isso. Então, por exemplo, você achou as porcentagens ideais para você e aí começou a faltar aqui, começou a ficar negativo o restante aqui de despesas fixas ou começou a ficar negativo ou positivo demais, você tem que se atentar, porque se tiver negativo demais, significa que você está gastando demais naquela categoria, naquele tipo, aliás, né, tipo de despesa aqui, e você tem que se atentar para isso. Aí você vai entrar na minúcia aqui para entender qual é o gasto que eu estou tendo, qual é a despesa que eu estou tendo que está fazendo com que eu fique negativo nesse tipo de despesa. E começa a se controlar em cima disso, entendeu? É para isso que servem os parâmetros aqui. Então o lançamento ele é bem simples. Eu passei por muita coisa aqui. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem uma aba aqui embaixo para lançamento dos cartões de crédito e ela é separada do planejamento, mas o valor que está aqui, ele vem aqui para a despesa que você selecionar. Então, você pode selecionar, por exemplo, que as despesas do seu cartão de crédito vão para despesas fixas ou despesas variáveis ou para o consumo. Isso vai depender de você. O recomendado é que cartão de crédito entre nas despesas variáveis, mas fica a seu critério. Então, para adicionar fatura, eu só clico aqui em adicionar fatura, eu vou selecionar qual a conta que eu estou inserindo a fatura, por exemplo, Itaú. Vou selecionar para qual tipo de despesa eu quero que que o valor dessa fatura seja incluído. Aqui ficando despesas variáveis ou despesas fixas. E eu posso fazer o lançamento manual ou upload de PDF. No lançamento manual, você tem a opção de fazer o lançamento de item a item lá da sua fatura. Tem gente que gosta de fazer essa classificação. Eu particularmente fazia isso quando eu usava Excel. E é muito bom você ter esse nível de controle também, até para categorizar ali cada despesa da sua fatura de cartão. Então, você pode fazer aqui o lançamento de item a item, né? Selecionando a data daquele gasto, a descrição e o valor. Ou você pode selecionar um único item, colocar aqui fatura do cartão, colocar o valor total e adicionar a fatura, né? Então, por exemplo, só colocando aqui como teste, valor R$100. Se eu quiser adicionar mais uma transação, nesse exemplo que eu dei de ir colocando todos os itens da sua fatura, você adiciona uma nova transação, vai criar uma nova linha aqui abaixo, você adiciona quantas você quiser. Caso contrário, você salva a sua fatura, aqui adicionei a transação, ele vai criar aqui para mim e posso adicionar quantas eu quiser a partir dos campos aqui em cima. Ou se eu estivesse adicionando somente um item, né, representando o valor cheio da fatura, eu já adicionei, eu clico em salvar, ele vai criar aqui para mim o item em despesas variáveis, deixa eu só atualizar aqui, a fatura, o valor de teste que eu coloquei, ó, com categoria cartão de crédito e o valor de R$100. Vou excluir aqui porque foi só um exemplo, e a fatura fica salva aqui embaixo também com o nome do banco, o tipo de despesa que você inseriu ela, a quantidade de transações dessa fatura e o valor total. E a data e hora em que foi processado. Vou excluir aqui porque foi só um exemplo. Agora, para mostrar na prática como funciona, vou fazer um planejamento rápido aqui de janeiro. Então, eu já tenho aqui o valor do salário, né, de R$10.000 lançado aqui. Os meus parâmetros para janeiro, como eu falei, eles já estão diferentes, são 70, 20, 10, né? 70% para despesas fixas, 20% para despesas variáveis e 10% para o consumo. Então, eu posso fazer isso a partir dos parâmetros ali e posso ir adicionando aqui todas as minhas despesas. Então, por exemplo, vou adicionar um aluguel aqui, categoria moradia, já cadastrei essa categoria, valor R$2.000. Se eu já paguei, eu venho aqui e coloco que eu já paguei, tá? Mas como a gente está em dezembro e ainda é janeiro, ou eu estou fazendo o planejamento de janeiro e ainda é dezembro, então eu não vou adicionar aqui que está pago, porque eu estou fazendo o planejamento do meu mês de janeiro. E isso é muito importante, tá? Você não lançar somente os gastos daquele mês. A ideia do dinheiro é você se programar para o futuro, você fazer o seu planejamento de fato. Então, terminei de fazer o planejamento de janeiro, já sei as despesas que eu vou ter em janeiro, passo para fevereiro, vou adicionando também, faço o ano inteiro, se necessário, que é o cenário ideal também para você ter essa previsibilidade. Então aqui eu não salvei, né? Deixa eu adicionar aqui de novo
aluguel, moradia, categoria, valor R$2.000, opa, e salva. Vamos adicionar outra, água, categoria conta de casa, R$200, adiciona outra, energia, conta de casa, valor de R$400. Posso adicionar vários e salvar só uma vez, tá? Isso é importante. Despesas variáveis. Agora eu vou adicionar aqui uma fatura com upload de PDF para que a inteligência artificial faça o processamento. Então, eu selecionei aqui a conta do Nubank, despesas variáveis, upload de PDF, e vou carregar essa fatura aqui, ó, de R$ 3.127,77, uma fatura que possui vários gastos aqui, né? Então, essa fatura eu vou adicionar aqui no Dinevo para que a inteligência artificial faça o processamento. Selecionei a fatura, vou colocar para processar com inteligência artificial. Vale relembrar que essa funcionalidade está disponível apenas para os planos intermediário e avançado. O plano básico faz o lançamento somente manual. E fique atento também às limitações do seu plano. Ó, aqui já notificou que a fatura foi processada com sucesso, 45 transações. Eu atualizando aqui, voltando para janeiro, eu já tenho todas as despesas da minha fatura lançada aqui com sua descrição. Automaticamente ele coloca a categoria cartão de crédito. Então você pode manter dessa forma ou você pode vir aqui e categorizar gasto a gasto, que é o cenário ideal, para você conseguir entender se você está tendo algum gasto específico ali em coisas supérfluas e tudo mais. E os valores. Então, essa fatura aqui de R$ 3.127,77 foi adicionada ao meu planejamento em despesas variáveis, tá? R$ 3.127,77 está aqui. Agora, um outro ponto importante. A quantidade de despesas que você lança também é limitada conforme o seu plano. Então, o plano básico tem uma quantidade menor de despesas, o intermediário um pouco maior e o avançado é ilimitado. O plano avançado ele é o melhor de todos, porque eu tenho toda a acessibilidade que eu preciso. Se eu quiser lançar quantas despesas eu quiser, eu posso lançar quantas faturas eu quiser, quantas transações eu quiser, sem nenhum limite, tá bom? Então, o planejamento é isso. Vale ressaltar que é importante você fazer o seu planejamento de todos os próximos meses que você tiver a possibilidade de fazer, para você ter previsibilidade dos seus gastos e trabalhar o seu dinheiro de uma forma inteligente. E vale lembrar também que o planejamento ele tem algumas limitações de funcionalidades conforme o seu plano, tá? Então fique atento a isso, faça o seu planejamento e tenha o seu dinheiro programado de uma forma inteligente.